Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de estrutura de dados. Gostaria que você soubesse que me sinto privilegiada em ministrá-la. É uma disciplina que é um desafio para todos os professores, pelo alto grau de complexidade da disciplina, extenso conteúdo. Procurei, nesses 8 meses que eu trabalhei para desenvolver o conteúdo, torná-la a mais simples possível, mas isso é quase impossível, né? Sendo assim, procurar, dentro dessas aulas tele, né, recompor um pouco do conteúdo, melhorar, facilitar, né, para que você se sinta mais amparado. Saiba que todos os professores de estrutura de dados precisam estar juntos de vocês, né? Cada um formar uma parceria com o seu professor para que tudo no final dê muito certo. E eu estou aqui e daqui a pouco eu passo meu e-mail, se vocês precisarem falar comigo, eu não sei a sua tutora, está tudo muito bem. Vamos então ver os principais temas dessa aula. O conceito de estruturas de dados, o conceito de TADs, apresentar o conceito de funções, apresentar o conceito de struct, apresentar os conceitos de ordenação e pesquisa, apresentar o conceito de lista, pilha, fila estática, apresentar o conceito de ponteiro e o conceito de alocação dinâmica e fazer uma grande revisão sobre o conteúdo de matrizes, que é um assunto de algoritmo, mas que é super fundamental para a nossa disciplina, né? Então, com tantos conteúdos, só nos resta ir direto ao assunto. Estruturas de dados são construções de uma linguagem de programação que agregam um ou mais elementos de dados para formar um tipo de dado que armazena uma quantidade maior de informações. O campo das estruturas de dados é concebido para construir ferramentas para serem incorporadas e usadas pelos programas de aplicação e para encontrar estruturas de dados que possam realizar certas operações rapidamente, sem impor muita carga à memória do computador. Vamos dar uma olhada nesse momento sobre essa história desse conceito de estrutura de dados, né? Que às vezes ele parece já abstrato, né? Mas ele é importante, porque, segundo muitos autores, estrutura de dados é o coração da programação, né? Saber escolher a estrutura certa faz com que o seu programa se torne mais eficiente. Às vezes você ouve alguém falar, nunca nem aprendi estrutura de dados e programa. Eu não vou dizer que é verdade, que não é mentira, isso não é verdade. Mas, na verdade, se nós soubermos escolher a estrutura certa, é claro que o nosso programa vai ficar muito melhor, né? Então, vocês observem que tem alguns autores que eu tenho uma certa preferência, né? Porque é muito abstrato cada conceito, mas eles procuram ser um pouco mais próximo da nossa realidade, por isso que eu os uso mais, tá? Bom, para nosso autor, meu outro autor preferido, o que a gente precisa saber? Eu preciso saber como essa informação vai ser armazenada, já que eu vou criar um tipo abstrato de dados. Como é? Às vezes a gente faz tanta coisa, a gente implementa tanta coisa, tenta implementar tanta coisa, no final nem consegue nenhuma linguagem. Você cria o tipo, operações que vai fazer, você fala, e agora? Como eu vou fazer isso nessa linguagem? Não, então tem que buscar outra linguagem para fazer. Então, para que a gente possa, a gente tem que saber como é que nós vamos armazenar essa informação. Ela vai ser armazenada de forma contínua na memória ou não? É uma alocação mais dinâmica, ela não é de forma contínua. Então, é importante, na hora que a gente for falar das estruturas de dados, pensar como ela vai ser armazenada. E a construção desse algoritmo, né? Como é que nós vamos construir um algoritmo para colocar elementos nessas estruturas? Retirar elementos nessa estrutura. Será que toda estrutura é possível ser ordenada, né? Então, isso tudo, na hora que a gente constrói o algoritmo, a gente já tem que ter pensado quais são as ações, quais são as operações que essas estruturas que nós vamos criar, é claro que essas já estão criadas, mas nós podemos criar outras, né? Que elas vão poder fazer. E quais são as características dela? Né? Nós sempre colocamos, introduzimos elemento na mesma posição da estrutura, sempre no início, ao final e ao retirar. Retiramos de qualquer lugar, ou então é sempre no início, ou é sempre ao final. Então essas características que nós vamos ver ao longo das nossas aulas, né? Porque hoje nós vamos fazer mais uma apresentação e uma revisão, como eu falei, né? Se nós conseguirmos
né, compor tudo isso, né, segundo os autores, o Prece, por exemplo, ele garante que nós estaremos prontos, com sólidos conhecimentos, para trabalhar com as estruturas de dados. Então, veja bem a importância de algoritmo, né, da disciplina de algoritmo aqui agora. Porque lá nós aprendemos a matriz, aprendemos a entrar com dados, mas agora, se nós não soubermos tudo aquilo, nós não vamos conseguir andar em estrutura de dados, porque nós precisamos desse conteúdo. Deixa eu tirar. Quando a gente fala em tipo abstrato de dados, é engraçado, porque na verdade é uma abstração total, né? Você, na aula 3, vai ter a oportunidade de criar o seu tipo. Nossa, mãe, eu acho muito emocionante a aula 3, porque a gente está acostumado a usar tipos pré-definidos, o int, o float, o double, o long int, o char, mas e daí? E o meu tipo? Aquele que eu crio, né? Afinal de contas, nós estamos num outro patamar. Eu não estou mais na disciplina de algoritmo, agora estou na estrutura de dados. Estamos aqui porque todos nós, né, somos dos cursos que têm estrutura de dados, gostamos de desenvolver programas, senão nós não estaríamos aqui em estrutura de dados. Então, isso exige um pouco mais de você. Exige uma dedicação muito maior do que em estrutura de dados, porque senão você não consegue andar. Então, uma revisão de algoritmos é fundamental. E essas duas primeiras aulas, a aula de funções e a aula de struct, se você não dominá-las, eu sei que elas são muito extensas, você vai falar para mim, 40 telas, isso é um absurdo. Não, eu sei, eu entendo tudo isso. Mas se eu não colocasse tudo isso, vocês não teriam base para entender a aula 5 em diante. Então, quando a gente fala no tipo abstrato de dados, né, TDA ou TAD, alguns falam assim, pode ser definido como um conjunto de valores e uma coleção de operações que atuam sobre esses valores. Por exemplo, o tipo inteiro. Não é mais abstrato, porque a gente já... Então, ele é um tipo que tem um conjunto de valores. Quais são os números inteiros, os números conjuntos inteiros? Que operações pode ser feita? Pode somar, subtrair, pode multiplicar, pode achar o resto da divisão, pode achar MDC, MMC... Então, nós temos várias operações que aprendemos a vida toda. Então, quando a gente constrói um tipo, define um tipo, daí a importância da terceira aula, nós temos que pensar nas operações que elas vão fazer, que esse novo tipo vai fazer, né? Então, essas são coisas que talvez você consiga, num outro momento, entender melhor do que logo na primeira aula. Bom, uma coisa que nós temos que avançar é o que fazer, né? De como fazer, né? Como eu faço para gravar, por exemplo, o conteúdo de um vetor todo num arquivo binário, um arquivo externo, no meu HD, né? Eu vou usar a tag.int, vou usar a float, o que eu vou usar? Como é esse vetor? Então, eu sei usar. O que saber usar? O professor coloca no quadro o comando ou os comandos, as funções que precisam ser colocadas, e o aluno vai e usa. E aprende a usar. Isso é bom, é um passo. Mas como fazer, né? Como é que isso é feito? Será que você entende como é feito o armazenamento da memória, né? Então, isso assim, de como fazer, como se processa o comando de atribuição, né? Ah, uma cópia veio para o registro de dados da memória, aí depois passa para o registrador de instrução. Aquilo que você aprendeu em organização de computadores. Agora a gente tem que precisar saber, tem que juntar todas essas peças do quebra-cabeça que vocês foram aprendendo em organização, em algoritmo, né? Para poder entender a parte de estrutura de dados. Senão, vai entrar no verdadeiro devaneio, né? Porque quando, assim, eu resolvi fazer a primeira aula como uma viagem, foi porque na primeira vez que eu vi essa disciplina, né, eu já programava em várias linguagens, eu entendia como era o armazenamento, eu sabia que não podia ser uma pilha da memória, nem uma fila, mas eu achava aquilo assim uma sandice de quem tinha criado. Sendo assim, o que eu fiz? Eu falei, tem que tornar isso o mais concreto possível. E essa assim, de como fazer é super importante aqui, né? Não é só usar. Se você vai ser um desenvolvedor, você tem que saber o que está fazendo. Não é só usar, estou usando. E aí, mas está onde? Não sei. Por que é isso? Não sei. Eu sei que tem que usar essa linha. Não, isso aqui não basta, não é suficiente, né? Então, nós precisamos aqui fazer essa diferença. Bom, o conteúdo da disciplina, tenha certeza que você vai se apaixonar por ele. É claro que no início você vai achar muita abstração, mas ele é uma coisa muito emocionante, uma coisa assim que faz com que você se prenda. Por quê? Porque você quer entender. E se você quer entender, você tem que se dedicar. Mas que é, ao meu ver, um dos conteúdos mais bonitos de qualquer curso é o de estrutura de dados. Eu sei que todo mundo fala, essa disciplina é o bicho. Não, mas pode ser um gatinho, ao invés de ser um leão. E para ser um gatinho, você tem que se dedicar, tem que saber tudo de cada aula, tem que estar sempre junto com o seu tutor, tirando suas dúvidas, tem que participar dos fóruns, tem que fazer pergunta, enfim, para poder virar um gatinho muito lindo, né, cinza de olhos azuis. Eu sei que é um grande desafio, mas nós, professores, estamos junto com vocês o tempo todo, estaremos o tempo todo para dar esse apoio e a gente conseguir vencer e não virar um desafio. O que aconteceu na primeira aula?
né? Então, na primeira aula, eu resolvi fazer assim, já que é uma viagem, essa disciplina, vamos fazer uma viagem. E assim que eu fiz, né? Eu mostrei um roteiro, que seria o grafo. Mostrei a família do seu Augusto, com as filhas e os netos, que seria, então, a árvore. Então, eu fui mostrando algumas estruturas que não são lineares, que nós não vamos estudar, mas todas as estruturas lineares para vocês verem no dia a dia. Né? O que nós vimos? Nós vimos o pessoal entrar na fila, a família do seu Augusto, ele fez o roteiro, que era o gráfico. Depois nós vimos eles colocarem, empilhar as malas. Então, cada aula está ali representada naquela primeira aula. Então, eu gostaria que depois que você assiste essa aula, voltasse a ler a primeira aula com outros olhos. Porque ali eu mostro para você cada uma das estruturas de dados, só que de uma forma prática. Aqui eu fiz uma apresentação da função, porque a função não faz parte do conteúdo de estrutura de dados, mas ela tinha que ser encaixada nessa disciplina, uma vez que não foi dada, ministrada em algoritmo. Então, ela precisa porque é a base para as estruturas de dados. Então, aqui eu só estou mostrando como é um exemplo de que nós vamos definir nossas funções. É um momento importante, aula 2, que... Sim, a segunda aula é uma aula fantástica, porque você vai definir suas funções. É assim, um outro passo, você se torna um outro profissional. Aqui um exemplo simples do que seria uma função. Lá na nossa viagem, né, eu dei, sei lá, o seu Augusto com a família, recebeu alguma coisa, eu fiz uma adaptação aqui, como se você fosse entrar numa empresa, uma ficha, né, onde você preenche vários dados seus. Observe que nessa ficha eu tenho um dado que é inteiro, eu tenho dados, caracteres. Então, eu tenho numa mesma ficha elementos diferentes. Quando a gente chegar na terceira aula e formos definir uma struct, nós vamos definir exatamente, é como se fosse uma grande variável e dentro dela tivesse pequenas variáveis, mas elas têm algo em comum, elas se correlacionam. Então, essa nós vamos definir um novo tipo. Assim, pode ser que dentro desse tipo tenha int, pode ser que dentro desse tipo tenha um outro tipo que eu defini. Bom, então, esse é um momento importante, que essas duas aulas, como eu digo, elas são fundamentais. Né? Aqui um exemplo também, que nós vamos, né, como é que eu defino uma struct, né? A gente vai saber cada passo desse na aula 3. Depois a gente entrou na aula 4, que a aula 4 é a aula de ordenação e pesquisa, que também não faz parte das estruturas ainda, mas também precisava ser encaixada, por isso que o conteúdo é tão extenso dessa disciplina. Tudo precisava ser encaixado, né? Então a gente vai aprender a ordenar, não todos os métodos, senão nós teríamos que passar aqui um semestre, mas alguns métodos. Na quinta aula a gente começa, na verdade, com as listas, que são estruturas de dados, as listas lineares. Começaremos com vetores, né, uma alocação estática, igual a gente fez na oitava aula de algoritmo, e por isso é aqui que é importante você relembrar o conceito de matriz, né? Por isso que a gente relembra hoje. Essa é uma lista comum, essa é uma lista onde eu ordeno, a lista dos convidados da minha festa. Aí fala, e vai convidar fulano? Não, se convidar fulano, tem que convidar fulano. Ah, então inclui mais esse. Ah, então daqui a pouco a lista não está encurtando, ela está aumentando. Essa é uma lista que você pode ordenar, essa é uma lista que você pode retirar, essa é uma lista que você pode incluir em qualquer lugar. Vou no mercado, e esqueceu, menino, esqueceu dos ovos, bota os ovos embaixo, bota os ovos em cima. Quer dizer, não existe uma ordem. Quer dizer, a nossa primeira aula de estruturas de dados começa com as listas lineares. Uma variação da lista linear é a pilha. E esse exemplo que a gente vê em todos os livros dos pratos é super importante, porque se eu vou no self-service, quando ele vem lavando os pratos, ele coloca as pilhas dos pratos novos em cima dos pratos antigos. E daí? As pessoas querem comer, então elas vão pegando o prato, não importa se é aquele que acabou de ser lavado, e aquele que está lá embaixo daí é da primeira leva. Não importa a ordem. O que eu quero, quer dizer, não importa se foi lavado ou não. O que importa é quem está primeiro que eu vou puxar. E claro que tem algumas pessoas lá que você vê que nunca tira o primeiro, segura e tira o segundo. Tudo bem. Mas a maioria tira logo o primeiro. Então a pilha é uma coisa do nosso dia a dia. Tem pessoas que quando passam essas roupas, o que elas fazem? Elas passam e não colocam em cima, elas colocam embaixo. Justamente por quê? Porque senão ela vai usar sempre como os pratos os mesmos lençóis. Então, essa história de pilha já está na nossa vida. Basta só que tragamos para cá, para poder entender como são as estruturas aqui, né? E que elas, na verdade, elas não estão assim na memória, elas estão numa forma de alocação contínua, como a gente vai ver. Depois a gente falou da fila, quem não sabe, da fila do banco, né? Você é o primeiro que chega, o primeiro a ser atendido, e à medida que vão chegando os outros, vão entrando atrás, né? É bem diferente da pilha, né? Então a gente vai saber assim, como a gente falou assim, quais as características dela? Ah, é uma característica dela, sempre insere no mesmo lugar? Ah, não, ela insere na frente, ela insere atrás, mas sai pela frente, quer dizer, isso é que cada estrutura vai ter suas características, que é o que a gente vai ver por aqui.
Depois a gente entra na aula mais fantástica dessa disciplina, que é a aula de alocação dinâmica, que era assim, a gente falava o calcanhar de Aquiles em outras linguagens de programação, mas que aqui ela vai ser dada com muito carinho, assim, com muita paixão, e você vai entender aquela brincadeira que a gente fez lá no avião, que o avô falava para os netos, vai na mochila, vai não sei o quê, na mochila ele pegava, ele tirava uma borracha, tirava alguma coisa, que era um dado, mas tinha um endereço para um outro lugar. Vai em cima, chame a aeromoça, tire da parte da frente. Então, uma lista encadeada, né, que a gente vai ver, que aí entra a alocação dinâmica. Depois a gente passa para a ideia do ponteiro, do endereço, que a gente vai ver, o famoso asterisco, que tantas vezes vocês colocam lá em algoritmo, não sabem nem o que significa. Nós vamos aprender o que significa o endereço, o E, e o asterisco, né, esses dois operadores. Partimos para as listas lineares dinâmicas, né? A pilha dinâmica, a fila dinâmica, né, que nós vamos ver, que a gente já viu a pilha e a fila de forma com vetores, que são estáticos, mas agora uma alocação dinâmica, tendo em vista as listas encadeadas que a gente viu ali. Né? Por último, na última aula, a lista duplamente encadeadas, onde você tanto pode ir para frente como pode ir para trás, porque tem dois ponteiros. São muitas aulas importantes, né? E eu acho que você precisa tomar um rumo no seu estudo, né? Por isso que eu coloquei essa metodologia de estudo. Não acumule aulas, porque elas estão muito extensas. Eu reconheço que estão, né? Lembre-se que algoritmo e estrutura de dados formam uma parceria perfeita. Então, não deixe de dar uma lida em algoritmo, no seu material, naquilo que você estudou, nos PPTs que você baixou, nas bibliotecas, a biblioteca virtual do Estácio, que tem livros que eu já recomendei, né? Não deixe de fazer isso, porque você precisa dominar. Senão, na primeira aula, quando eu falo, faça uma definição de uma função. Aí você pega, não sabe definir a função, porque não sabe nem nomear variável. Esqueceu das regras. Aí vira uma bola de neve, não consegue avançar em estrutura de dados. Tem que rever todos os conceitos de cada aula. Cada aula você vai ler 1, 2, 3 vezes, né? Aprimorar seus conhecimentos. A pesquisa na internet. Aí eu vou ver um filme. Aí eu vi lá, você, olha, vai lá no filme, que lá tem um monte de filme na internet. Tem sobre pilha, fila, quem sabe lá você melhora. Isso, fica assim, invista em você nessa disciplina, né? Vai lá na biblioteca virtual, né? Veja os livros que tem lá. Assista os filmes, se eles estiverem disponíveis na aula, tem algumas aulas que tem filmes, então assista esses filmes, né? Porque a coisa, às vezes, do concreto, né, vai fazer esse abstrato cada vez ficar mais longe da abstração e mais próximo de você. Então, os filmes são, assim, pequenos filmes que eu monto para você entender como é a movimentação da pilha, como é a movimentação da fila, para que você possa ver assim, caramba, quando eu dou Ctrl Z, quando eu dou Ctrl Z, quando eu dou Ctrl Z, ele vai retirando a última coisa que eu fiz. Então, parece que isso é uma pilha, será? Então, quer dizer, isso tudo você fazendo associação. E assistir essa aula quantas vezes for necessário, né? Nós aqui, eu gostaria que a gente pesquisasse aqui nessa aula sobre abstração, né? Não sei porque que aqui não saiu. Será que tal pesquisar isso que significa? Aqui eu coloquei que nós já abstraímos muito nessas aulas, né? E então nessa primeira aula, que assim, foi muito devaneio, viagem para cá. Então eu gostaria que vocês pesquisassem sobre o que é abstração, né? Na verdade, o que é abstrair, porque se fala o tempo todo em abstração e talvez não seja muito da sua palavra. Eu coloco aqui uma referência bibliográfica dos livros que eu mais gosto de estrutura. Não significa que você tenha que ter todos, mas você pode ir na biblioteca lá do seu campus, pegar durante uma semana, devolver. Eles não estão na biblioteca da disciplina, né? Na biblioteca virtual do CIA. Mas esses aqui estão disponíveis lá nos seus campos. Então o que acontece? Você vai lá, pega uma semana, dá uma olhada, devolve, dá uma olhada, porque também pegar só conteúdo na internet é um pouco complicado, porque você tem que saber de onde você está pegando. Se for de uma universidade, está tudo muito bem, mas se for de alguém que jogou na internet e você fica lendo, às vezes isso pode trazer uma certa confusão dentro do conteúdo dessa disciplina. Então procure, né, sempre estar de apoio com alguma universidade de porte para que possa dar um apoio àquilo que você entendeu, né, mas não é qualquer material não. Bom, para que a gente possa realmente entender essa disciplina, eu preciso que vocês dominem matrizes. Sendo assim, eu fiz uma revisão, que isso, cada vez que a gente faz uma nova gravação, a gente tenta agregar pedidos de alunos. Então, eles sempre falavam, mas agora não posso mais ter acesso à disciplina de algoritmo, o que é que eu faço com a minha matéria? Bom, o que você faz é que você teria que ter impresso todo esse material que você tem direito a imprimir. Agora, acesso o tempo todo fica inviável. Imagina, todo mundo tem acesso o tempo todo, até o final da faculdade, de todas as disciplinas. Nossa, ficaria complicado, né? Então, sendo assim, você pode imprimir, imprima seu material. Então,
a pedidos, eu incorporei isso para que você se sinta bem à vontade e possa entender melhor a disciplina de estrutura de dados. Então, esse é um conceito de matrizes. Aqui algumas matrizes que a gente aprendeu na teoria da álgebra das matrizes, lá no ensino médio. Aprendemos na aula 8 de algoritmo, onde nós coloquei aqui uma matriz linha, uma matriz coluna e uma matriz bidimensional. Observe que eu falei matriz, falei matriz, falei matriz. Essa é uma matriz unidimensional, essa é uma matriz unidimensional, essa é uma matriz bidimensional. Só que, no dia a dia, uma matriz unidimensional foi chamada de vetor. Então, você falar que vetor é fácil, matriz é difícil, você está falando errado. Vetor é uma matriz. Você pode falar, uma matriz unidimensional é mais simples de trabalhar, é mais simples de implementar, é mais simples de fazer texto de entrada e saída de pesquisa do que uma matriz bidimensional. Aí está correto. Mas não diga que vetor é fácil e matriz é difícil, porque vetor é uma matriz unidimensional. Então, na matemática, nós desenhávamos essas matrizes, então você está vendo aqui na tela, onde você desenhava, nomeava, sempre com a letra em maiúscula, faz parte da nomenclatura, e cada elemento desse conjunto era representado pela letra minúscula correspondente. Então, aqui era uma unidimensional, adimensional, bidimensional. O que nós fazíamos com as matrizes? O que o professor de matemática nos ensinou? Que hoje em dia a gente olha para cá e acha, nossa, que coisa ridícula. Na época eu não entendia nada do que ele fazia. Meio que ficava decorando. Não, você tem uma matriz que tem 4 linhas e uma coluna, e eu quero multiplicar essa matriz por um escalar. Lembra? Multiplicação por um escalar. O professor desenhava uma outra matriz que tinha a mesma dimensão da anterior, e pegava o primeiro elemento da primeira matriz, no caso da A, multiplicava por esse escalar e colocava aqui na matriz, na mesma posição. E assim, ao final, ele gerava o que a gente chama o vetor dobro. Então, isso, a matemática, tudo que a matemática fez, a programação colocou dentro dela. Então, a base da programação está nas matrizes, até na memória. Na alocação da memória, ela é uma matriz unidimensional, uma sequência de endereços. Aqui a gente aprendeu a somar matrizes, a mesma coisa, tem 2 matrizes. Para somar 2 matrizes, todas duas têm que ter a mesma dimensão, tem que ser uma 4 por 1, tem que ser uma 4 por 1, e o resultado é uma 4 por 1. Então, isso vai ser importante. Pensa bem que não vai ser. Essas são as notas da V1. Essas são as notas da V2. Se eu tiver mais uma, são as notas da V3. Eu posso ter 3 matrizes. O professor esse semestre falou que vai dar 2 pontos para a participação e vai dar 8 pontos da prova. Ok, 2 pontos. Então, essa é a matriz que tem os pontos de todos os alunos. Todos. Se estão 50 alunos, tem os pontos. Essa é a matriz que tem a nota da prova de todos os alunos. Ao somar uma matriz com a outra, eu tenho a nota da V1, ou a nota da V2. Então, o conceito de somar 2 matrizes vai estar o tempo todo aqui presente. E achar a média aritmética, Anitta? Ora, para eu achar a média aritmética, eu tenho que somar 2 matrizes e depois dividir por 2 cada elemento. É exatamente a ideia da que a gente vai fazer milhões de vezes, e fizemos milhões de vezes em algoritmo. Uma outra coisa que a gente também fez em algoritmo foi somar todos os elementos de uma matriz. Imagina que eu quero assim, aqui na matriz A estão as notas dos meus alunos. Finge que são 40, que só tem 4, mas finge que são 40. Aí eu falei assim, eu queria saber qual é a média da minha turma. Ora, para achar a média da sua turma, você tem que somar todos. E depois que somasse, você dividiria pelo número de alunos, que no meu caso, o exemplo era 4. Então, somar elementos de uma matriz é uma coisa que vai acontecer o tempo todo. Então, muita atenção para todos esses conceitos que estão aqui. Mas como é que a gente dimensiona uma matriz? Fundamental agora, porque você vai usar o tempo todo em estrutura de dados. Bom, começa pelo tipo, o nome da matriz e o tamanho, se ela for uma matriz unidimensional. Se ela for uma matriz bidimensional, começa pelo tipo, o nome da matriz, o tamanho linha e o tamanho coluna. Então, linha, coluna, Que tipos são esses? Bom, pode ser o tipo int, o float, o double, o char, o long int e reticências, porque o tipo que você criou, veja bem, que você vai criar a partir da segunda aula, Você pode ter uma matriz de struct. Bom, alguns exemplos, guardar 10 idades, o tipo é int.
Por que não é float, Anitta? Porque idade não tem parte decimal. O armazenamento, vocês viram em organização de computadores, quando armazena um número inteiro, ele faz uma divisão sucessiva por 2 e representa isso de forma binária, 0 e 1. Na hora de somar, é muito mais rápido somar assim do que os reais. Por quê? Porque os reais eles não são armazenados assim. Tem a parte da característica, tem a parte da mantícia, tem um sinal da característica, tem um sinal da... Olha só, são 4 pedaços que ele tem. Para recompor o número somar é bem diferente do que somar inteiros, que é 0 com 0, 0, 0 mais 1, 1 mais 0, 0, 1 mais 1, 0 vai 1. Olha só a diferença. Então, idade, aqui um conjunto de 10. Não confunda isso, porque vocês chegam em estrutura de dados, quando a gente fala 10, vocês colocam 9. Ah, Anitta, você falou de 0 a 9. Bom, 0 a 9 é a numeração, quer dizer, nem a numeração, você vai ver, é o deslocamento. Mas ele tem 10 elementos. O que está dentro do colchete tem que falar 10 e não falar 9, que é o maior número que está lá. Na verdade, 10 elementos. Como eles vão ser chamados, esses 10 elementos, é um outro departamento. Mas na hora que você vai declarar, são 10 elementos. 2 notas e média de 50 alunos. Notas são reais. Média real, então eu vou declarar, posso declarar uma matriz bidimensional, como posso declarar 3 matrizes unidimensionais. Veja aqui embaixo que eu declarei uma bidimensional, onde ela vai ter o número de linhas que todas as outras tinham, e na dimensão coluna seria o número de matrizes que você agrupou para formar a matriz bidimensional. Então, muita atenção, porque nós vamos precisar disso o tempo todo. A matrícula CR de alunos, 60 alunos, como o CR é um número real, CR, lembrando, é o coeficiente de rendimento, e a matrícula, o número inteiro, eu não posso declarar com o mesmo tipo, estão na mesma linha, mas estão separados por ponto e vírgula. Sexo de 30 pessoas, esse eu entendo até que vem lá uma dúvida desde o algoritmo, e que às vezes persiste aqui. Char é o tipo, char é um caractere, sexo é o nome que eu dei, 30 dentro do par de colchete. A dúvida vem agora, quando eu falo assim, nome de uma pessoa, e faço uma declaração bem parecida para nome de uma pessoa e para um conjunto de 30. Aí você fala, e aí, Anitta, como é que eu vou saber disso? Na verdade, como é que a máquina vai saber? Não, a máquina não sabe nada. A responsabilidade é toda do desenvolvedor. A máquina, você vai ver aqui, o ambiente, o software, ele só é capaz de armazenar o primeiro endereço do conjunto. E você é responsável. A história do Pequeno Príncipe, você é responsável por aquilo que faz. Então, ele diz assim, problema do desenvolvedor. Se ele diz para mim que ele quer que eu separe 40 posições, eu só guardo o primeiro. Ele é que trate de fazer um arranjo com as estruturas de repetição para que ele possa pegar os 40. Porque se ele entrar querendo pegar 500, eu vou deixar. Agora, tem horas que vai aparecer, vou fechar. Aconteceu uma operação ilegal. Você tentou entrar numa área que não podia. Porque aí ele não tem como controlar isso. Seria uma loucura. Imagina, eu quero armazenar o nome de 100 mil pessoas. Não tem como. Mas ele vai guardar o quanto? 30 vezes 100 mil? Não pode, né? Então, na verdade, essa é a sua responsabilidade. Olha, aqui é uma matriz unidimensional para guardar nome. Aqui é uma matriz bidimensional para guardar 10 nomes. Olha só a diferença. Então, para tratar nomes, tirando a biblioteca string, que eu gostaria que você trabalhasse mais com o char, tirando a biblioteca string, ela vem, essa biblioteca, quer guardar nome, quer guardar endereço, quer guardar profissão, char é o vetor de char. O armazenamento na memória principal. Quando nós chegarmos lá numa aula, nós vamos falar assim, alocação pode ser estática, alocação pode ser dinâmica, alocação pode ser contígua, alocação pode ser não contígua. Veja um vetor desse. Esse tem uma alocação contígua. Um elemento do vetor está depois do elemento do vetor, está depois do outro elemento do vetor, e assim sucessivamente até o último. Cada tipo ele precisa de uma quantidade de posições de memória. Cada posição, pensando no byte, ele precisa de vários bytes. O inteiro, por exemplo, precisa de 4 posições de memória, ou seja, 4 bytes se a palavra for de 1 byte. O endereço for. Então, veja bem, eu coloquei em cinza que mostra o primeiro endereço de cada uma das 5 variáveis. Observe que eu falei 5 variáveis e elas são numeradas, estão aparecendo, digamos assim, numeradas de 0 até 4. Vou mostrar como ficaria um vetor idades para armazenar 5 idades. Eu coloquei, observe que eu coloco o vermelho, é o número
entre o conjunto de 4, mas na verdade ele é dividido sucessivamente por 2, até que aqui fica em 32 zeros e uns, né, esse número representado 23. Então, essa é a idade. Mas a nossa dúvida, que por mais que a gente fale, é por que o primeiro elemento é 0, né? Porque eu aprendi noutra linguagem, Anitta, o primeiro elemento era 1. O nome de uma matriz corresponde ao primeiro endereço do conjunto de endereços da memória principal. Como assim, Anitta? Olha, se eu separei 5 variáveis, um conjunto de 5 inteiro, ele separou 20 endereços para mim. Mas o único endereço que ele guarda é o primeiro desses 20. E esse nome dessa matriz que eu dou, ele faz uma associação direta de nome com endereço. Se eu chamar o nome da matriz, ele mostra o endereço onde ela está. Veja que fantástico. Isso é uma herança, gosta ou não gosta do C++, que é uma herança da linguagem C, onde ele associou, ele deu uma importância às matrizes, onde a gente passa a matriz, né, sem sentir, às vezes, quando a gente precisa ensinar para o aluno, uma passagem por referência, porque o vetor já é um endereço. Então, o que acontece? Esse primeiro e único endereço que ele guarda é chamado de endereço base. Então, esse endereço base, então, se eu tenho um endereço e é o da primeira variável, ele é o endereço base. Para que eu possa dar um pulo para chegar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta variável, ele diz que ele montou uma expressão, que é o endereço base mais o deslocamento multiplicado pelo tamanho do tipo. Qual é o tipo que você está trabalhando, Anitta? Eu estou trabalhando com int. Um int de 4 bytes ou um int de 8 bytes? Um int de 4 bytes. Então, deslocamento vezes 4, é isso que eu estou entendendo, é? E endereço base eu descubro como? Pelo nome da variável, que eu vou mostrar. Então, se eu estou aqui na primeira variável, para chegar à segunda variável, eu só tenho que fazer um deslocamento. Se eu estou na segunda, para chegar ao terceiro, eu tenho que fazer um deslocamento. Então, depende, se eu estou na primeira, para chegar à terceira, eu dou um passo, 2 passos, são 2 deslocamentos. Mas se quando me chamam, eu já estou na primeira, eu não tenho que sair daqui. Por isso que o deslocamento é 0 para a primeira variável, porque ele já está lá. Por isso que tem sentido aparecer aqui o 0. Então, supondo que esse número aqui, 10.000, é o endereço base, eu gostaria de saber como chegar na segunda variável, que é deslocamento 1, na terceira, que é deslocamento 2, e assim sucessivamente. Como chegar aqui? Pegue o endereço base, 10.000, some o número de deslocamento dele, 2, para chegar lá, 2. Multiplique pelo tamanho que você acha o 1008. E aí é verdade. Eu tenho que fazer isso? Não, você não tem que fazer isso. Você tem que entender isso, porque pode ser que você venha criar um tipo abstrato de dados e que você precisa saber como é que vai se movimentar. Agora, então, você está só usando aquela história que você falou, saber usar e como fazer isso. Nesse momento, eu estou mostrando para você que você vai usar, mas isso ele faz automaticamente. Mas para que ele faça automaticamente, você tem que acreditar o porquê desse 0, que é o deslocamento 0. Porque eu não tenho nada, eu já estou no primeiro lugar. E com isso, ele vai fazer, usando essa expressão, ele chega a qualquer um desses endereços, tendo guardado somente o 10.000. Mas é super importante. Ah, Anitta, o que tem? Você botou de 0 até 4, eu fui de 1 até 5 e ele funcionou. Sim, sabe que ele funcionou, mas ele entrou na área de alguém. É porque como você fez talvez um programa pequenininho, não entrou num outro vetor. Mas se você colocar um outro vetor, ele acaba entrando pelo vetor do outro. Você fez pequenininho, né? Não foi assim que você falou? Então, o certo é o deslocamento 0, porque na primeira posição ele já está. Mamãe, posso ir? Pode. Quantos passos? Nenhum, porque você já está onde tinha que estar. Falou a mãe. Naquela brincadeira de infância, bem de infância mesmo, né? Então, é 0, a justificativa está aqui e eu espero que vocês não usem, né? Quando a gente pedir algo aqui em estrutura de dados. Conclui-se que 0 significa que não existe deslocamento em relação ao endereço base. É verdade. E onde indicamos isso? Olha, onde você indica é dentro do par de colchetes, porque você viu que o nome de uma variável, que faz parte de um conjunto, né, é sempre o nome do conjunto seguido de um par de colchetes, se for unidimensional. E dentro desse par de colchete, representa o deslocamento. Ah, então posso dizer que é uma família, e essa família tem 5 filhos, né? Todos são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, nessa família mais tradicional, são todos, e todos têm o mesmo sobrenome, Silva.
E posso dizer que o Silva 1 é o filho, é o primogênito? O Silva 2, isso, tá bom, pode ser. É uma boa associação quando você fala da família. Porque aí você tem essa família, e essa família você tem uma hierarquia. O filho mais velho, o segundo, o terceiro, o quarto. Então dá para entender. Só que aqui, esse deslocamento, obrigatoriamente tem que estar entre o par de cochetes. Você não pode usar somente o nome do conjunto. Você não pode chegar assim, a família tal. Como a família tal? Peraí. Foi uma pessoa só, como você pode falar de todo mundo, né? Quer dizer, você não pode, você tem que identificar qual elemento. Então, embora formemos uma família, cada elemento é tratado separadamente. Nós temos 50 alunos na minha turma. Aí, uma das provas eu corrigi errado. Ele falou, professora, corrigiu errado. Eu tenho que fazer o quê? Uma revisão na prova. Aí eu vi que eu errei, peço desculpas. E vou lá e troco só a nota dele. Ah, não é porque eu errei na nota dele que agora eu vou dar ponto para todo mundo. Não, eu tenho que dar os pontos que são dele e que eu que deixei de dar. Então, são tratados, embora formem um conjunto, eles são tratados independentes. Eu posso alterar a hora que quiser a nota de um, aumentando, porque eu errei sem problema nenhum. Tá? Então, realmente, você vê entre colchetes. Aqui é o armazenamento da memória de um vetor de char, que eu peço maior carinho para ele, que a gente usa muito em estrutura de dados. Quando a gente declara um vetor de char, na verdade, tem algumas linguagens que tem um tipo string. Até o C++, na biblioteca string, também tem. Só que aí a gente não pode fazer muita coisa com o tipo string, tá? Por isso que eu prefiro que vocês tratem com o vetor de char. Né? Então, quando eu declaro um vetor de char, eu estou declarando que eu quero um de 8 elementos. De 0 até 6, 7, né? Mas espera aí, você quer 7 elementos, e aí apareceu aqui um contrabarra 0 aqui. Eu não estou entendendo isso. Ora, da mesma forma que eu armazeno números, ele só guarda o primeiro endereço. Quando eu tenho um vetor, eu faço um for para ele lendo cada número. Então, o fato de eu ter feito meu for certinho, ele acaba certinho aonde foi dimensionado. Mas no caso de um nome, de um vetor de char, não tem vetor, não tem for nenhum para ler. O que acontece? Quando eu falar, me dá um nome, ele vai pegar esse primeiro endereço e começa pegando na memória tudo que tiver lá. Se ele não encontrar um terminador, que é esse daqui, o contrabarra 0, que é o nulo, né? Se ele não encontrar esse finalizador, ele vai pegando, entrando e vai lendo todo mundo. Olha só, seria um caos. Ele não quer parar de ler. Então, o que acontece? Quando eu reservei 20 lugares, o homem colocou uma bandeirinha no primeiro e uma bandeirinha no final. Pronto, todo mundo sabia que aqueles lugares estavam todos reservados. É mais ou menos assim. Eu guardei o primeiro. Quando eu acabar de entrar com o nome que eu pressionar Enter, ele vai lá e bota uma bandeirinha no final. Porque senão ele vai começar a ler a memória toda. Então, um terminador no vetor de char é fundamental. Agora, aquilo que eu falei. Embora eu tenha um conjunto, né, de 7 variáveis aqui, uma não posso nem usar, né, já não é minha, porque ele já pega para ele, então eu fico somente com 6, eu posso ir direto nesse deslocamento 1, lembra daquela função to upper, ir para cima, colocar letra maiúscula? Eu posso ir lá, tem um E que ele encontra, ele pega o E, converte para maiúscula, quando acaba, está armazenado o R maiúsculo, o E maiúsculo, o N, o A, T e o O. Então, isso também é super importante, porque aqui você, construa uma função que converta tudo para maiúscula. É exatamente esse texto daqui, eu já estou dando de presente, né? O contrabarra 0 serve para finalizar o vetor de char. Dessa forma, não se esqueça de acrescentar mais um. Anitta, agora eu entendi. Quando falava, o nome tem que ter 36 caracteres, e você botava 37. Se ele tinha que ter 36, eu já acrescento mais um para ser o meu terminador, para eu não ficar com prejuízo. Como a gente pode atribuir? Vocês vão ver que na hora eu falo assim, por que você não testou sua função? Ora, para testar uma função, não precisa fazer código de entrada, código de saída, para testar uma função que tenha vetores. Veja, eu posso fazer assim. Aqui é uma matriz unidimensional, tem um par de colchete vazio, um sinal de igual, abri chaves e coloquei vários números separados por vírgula. Ele vem aqui e conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui é como se na hora eu tivesse declarado 12 elementos. Então, na hora que você for, para você quiser testar a sua função, não precisa ficar entrando para toda hora, deu errado, entra de novo. Não, faz o comando de atribuição, atribui valores. Mas Anitta, se for uma matriz bidimensional, o que acontece? Aqui também pode ser uma matriz de char, tá vendo? Sexo aqui, colocando sexo todos. Vê se eu botei. Se for aqui uma frase,
né? Que a frase, se for uma só, não precisa nem das chaves. Aqui tá a frase, eu não sei, acho que eu botei a bidimensional. No caso da bidimensional, o número de linhas pode estar omitido, mas o número de colunas não. Porque senão como é que eu vou saber? Ela vai ser uma 4x2? Ela vai ser uma 2x4? Aqui não. Ele está dizendo que eu tenho que ir de 3 em 3, ó. Então ele está falando isso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então eu tenho 4 linhas. A linha eu posso omitir, mas a coluna nunca, senão eu não vou conseguir formar a matriz. Então, o comando de atribuição é importante para a gente, né? Aqui um comando de atribuição de uma matriz bidimensional, né? Que na verdade, aqui várias palavras, entendida como uma matriz unidimensional. E aqui, quando eu quero assim, eu preciso zerar tudo isso. Então eu tenho aqui, no caso de uma matriz bidimensional, um for dentro do outro, né, com um determinado valor, pode ser 0, pode ser qualquer outro valor. Então os trechos de atribuição são fundamentais nesse momento para a gente. O trecho de entrada de uma matriz unidimensional, começando em 0, sendo menor que o tamanho, porque se o tamanho é 7, vai até 6. Um comando cout, um comando cin, né, para as matrizes de char e caractere. Declarar, por exemplo, entidade que a gente fez lá na frente, char sect de 30, esse trecho está perfeito para fazer nosso armazenamento. Aqui uma matriz unidimensional, onde eu leio o nome de uma pessoa, lembrando que isso era lá da aula 9, o CIN getLine. Ah, por que não pode ser só CIN, Anitta? Ah, porque quando eu lia com CIN, que eu colocava Anitta Lopes, aí o que acontecia? Só ficava o Anitta. Porque no primeiro espaço ele abandona. Então nós tivemos que usar o método getLine, pegue a linha, junto com o objeto CIN, né, que a gente chama até de comando lá em algoritmo, e isso ele fez com que pegasse todos os caracteres aqui determinado na hora da declaração. Né? Então, essa é uma matriz unidimensional, o trecho não tem for, é só o comando CIN getLine. Foi para aquele exemplo que a gente deu lá na frente. Observe que eu tentei, nessa revisão, colocar exemplos lá na frente e colocar os trechos aqui atrás e mostrar para vocês onde você poderia usar, porque eu sei que você vai chegar, depois que assistir essa aula, vai estudar muito, vai fazer todos os trechos para fazer uma boa revisão, né, de matriz. Aqui o trecho da matriz bidimensional, no caso daquele de notas, né, que a gente tinha das notas, né, foi o único exemplo que a gente deu, dá aqui uma olhada aqui na tela, uma float notas 53, né, onde esse trecho é para aquele exemplo, onde a gente faz um for dentro do outro, segura a linha, roda as colunas, segunda a linha, roda as colunas. Quando eu tenho assim 50 alunos, cada aluno tem 3 notas, AV1, AV2, AV3. Esse é o trecho de entrada de uma matriz bidimensional. Observe que a matriz bidimensional, eu quero guardar 50 nomes. Se eu quero guardar 50 nomes, quero guardar 30, que eu dei exemplo. Eu quero guardar 30 nomes. Se fosse um nome só, seria só o CIN getLine, nem tinha isso, lembra? Só que agora eu quero um conjunto. E se eu quero um conjunto, na verdade, isso aqui tem que sair. Eu tenho que colocar aquele trecho que era para um e, evidentemente, repetir dentro da estrutura de repetição. Ela tem, então, um tratamento estranho que você olha, né? Fala, Anitta, você declarou como bidimensional, mas você a usa como unidimensional. Eu digo, é verdade, eu a uso como unidimensional. Mas vai ter alguma hora que você vai varrer as colunas? Vai. Pode me dar o exemplo agora? Não posso não, porque isso vai ser uma função lá da aula 2. Eu não posso dar exemplo desse não, tá? Mas na aula 2 você vai. Aqui, numérico, né? A matriz de coluna, trecho de saída. Lembrando que a gente faz contra a barra N. A única coisa que tem diferente entre o trecho de matriz desse com esse, ó, é esse com esse, ó. Porque aqui, ao colocar contra a barra N, ele vai descer o cursor, formando uma matriz de coluna da matemática. E aqui, quando ele usa contra a barra T, ele não desce o cursor, vai tabulando, formando uma matriz linha. Né? Então, isso você vai decidir, né, de acordo com a sua saída. Esses são os trechos de saída. O trecho de saída para uma matriz unidimensional, que no caso, o nome de matriz é aquela 30, né? Lembra? Deixa eu voltar aqui um instante. Que eu mandava ela declarar a char de 30. Não tem trecho de repetição. O trecho numérico da matriz bidimensional, esse você tem que dominar, porque a gente consegue, com esse trecho, fazer verdadeiramente uma matriz, na forma de matriz, né? Dependendo do número de linhas e número de colunas, tá? Então, aqui está tudo pronto para vocês trabalharem, né? Aqui, o trecho de saída de uma matriz bidimensional, né? Aqui eu coloquei limpar a tela no Linux. Aqui. Eu não botei minha matriz bidimensional, não, peraí. Agora eu não botei, não. Esqueci de botar a matriz bidimensional aqui. Numérico, matriz bidimensional.
Ah, esse aqui é chá. Ah, sim, chá da matriz bidimensional. Não li a vermelho. Então, na minha matriz bidimensional, o nome da matriz, embora se tenha declarado como bidimensional, tinha declarado 10 e 30, ele aqui é tratado uma atenção especial como uma matriz unidimensional, que observe que só tem um for, não tem nada a ver com a coluna, né? Então, na matriz numérica, você tem um for dentro de outro for, mas na matriz bidimensional chá, você só tem um for, tá? Então, esses são todos os trechos de entrada e saída que você vai precisar para a nossa aula, né? Para toda a parte de estrutura de dados, você vai precisar de todos esses textos. Muita atenção para eles. Vamos agora chamar o bate-pronto para a gente entender o que vai ser isso em nossas aulas. Olá. Em todas as aulas, nós vamos ter, no final, o que a gente chama de bate-pronto. Como assim? Algumas questões nós vamos fazer, levantar, às vezes algum trecho para você fazer, e a resposta vai estar ao final, mas sempre vai começar assim, ó. A minha carinha, meu garotinho ali, perguntando, fazendo uma pergunta para você. Né? E essa pergunta, né, é como se você fosse um autoestudo, né? Um estudo dirigido. Né? E aí eu vou fazendo a pergunta, vou dando um tempo para você responder. E como a estrutura de dados precisa muito de treinar, algumas questões eu vou fazer feito desafios. Eu quero que você faça uma função assim, assim, assado. Eu quero que você faça coisas desse tipo. E aí vou colocar a resposta, não se incomode. Ao final estão as respostas. Só que eu espero que você não as leia logo. Que você primeiro tente fazer para depois conferir. Então, o bate-pronto é isso, né? Que tem agora em todas as disciplinas, como se fosse assim um resumo, né? Não é nem um resumo, é verificação daquilo que você aprendeu. Como a nossa disciplina precisa que você vá para o micro, que você faça o teste, às vezes muitas perguntas, como eu disse, não serão de imediato, mas todas as respostas estarão presentes. Certo? Então, isso vai acontecer a partir da segunda aula. Hoje não, porque foi uma aula de revisão, não adianta fazer um bate-pronto de algo que já foi cobrado lá em algoritmo, e foi uma explicação mais ou menos do que ia acontecer nas nossas aulas e do que precisava ser de dedicação de vocês para entender a disciplina de estrutura de dados. Então, hoje não tem um bate-pronto. Então, vamos chamar o resumindo para a gente fechar essa aula. Em primeiro lugar, espero que você tenha ficado assim encantado, né? Eu sei que possa ter ficado assustado, porque vai ter muito conteúdo. Ela falou em ordenação, falou em pesquisa, falou em fila, falou em pilha. Meu Deus, lista encadeada, alocação. Todo mundo fala que é tão difícil. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos tapar os ouvidos, fazer igual os macaquinhos. Falar você pode falar, ler você pode ler, mas não vai ouvir nada que ninguém vai falar. Comece do zero, né? Com muita atenção. E como eu disse, forme em primeiro lugar. O que você precisa formar é uma parceria com o seu professor. Né? Todos os professores de estrutura de dados têm essa paixão pela disciplina, porque senão não estaria trabalhando em estrutura de dados, porque é uma disciplina difícil, o aluno demora a entender, então ele precisa repetir, o professor precisa repetir. Então, mas se você não formar uma parceria e esperar para perto da AV1 fazer algumas perguntas, fica complicado. O fórum em estrutura de dados, mais do que nunca, é nossa sala de aula. Mais do que em qualquer disciplina. Algumas até entendo que você possa estar sozinho, ser meio autodidata. Não, mas em estrutura de dados, a gente tem a nossa sala de aula, é o fórum. Vocês observem que eu sempre falo, eu disse para você isso. Aí alguém pode falar, como que disse? Ela escreveu aqui como ela disse que disse. Eu disse porque eu disse, eu falei, para você se sentir mesmo no fórum, na sala de aula. Então, você não pode aparecer lá, achar que pode aparecer lá, faltando 2 dias para fechar o fórum e responder tudo. Porque é assim que é o seu esquema. Não, o seu esquema não pode ser assim com estrutura de dados. O seu esquema tem que estar lá presente constantemente no fórum, para ver o que o outro perguntou, a pergunta que ele fez, a dúvida que ele tirou, aquilo que eu respondi para ele que não estava correto, que ele tem que corrigir, porque pode ser sua dúvida. Além disso, você tem um canal pela central de mensagens. Portanto, você tem que estar dentro das nossas casas todos os dias. Você pode entrar, ninguém pode nem saber, lá vem ele de novo, lá vem ele de novo. Ótimo que você venha de novo, porque eu preciso que ao final você se encante e diga para as pessoas que estrutura de dados não era nada disso que eles falavam. É simplesmente uma disciplina difícil, com muito conteúdo, mas apaixonante e basta estudar que passa. Ok? Então aguardo você até a segunda aula.